Excelências, senhores embaixadores e representantes permanentes dos Estados membros da CPLP, demais membros do corpo diplomático, senhora diretora-geral da CPLP, senhoras e senhores representantes das bibliotecas nacionais e arquivos dos Estados-membros da CPLP, ilustres oradores e moderadores, convidados, minhas senhoras e meus senhores. É para mim grande honra e satisfação recebê-los aqui na sede da nossa organização para dar início a mais uma celebração do Dia da Língua e da Cultura na CPLP. O Dia da Língua e da Cultura da CPLP é o dia em que celebramos os laços linguísticos e culturais que nos unem, os cerca de 270 milhões de pessoas de 9 países, distribuídos em 4 continentes, e temos em comum a língua portuguesa. Para as comemorações deste ano, decidimos destacar a importância dos arquivos históricos e das bibliotecas nacionais na preservação do legado histórico e cultural dos países da CPLP. Pretendemos, deste modo, chamar a atenção para a relevância dessas instituições e para o papel essencial que cumprem em cada um dos nossos países. Numa era marcada pela velocidade e pela informação em tempo real, a perspectiva de longo prazo inerente à atividade dos arquivos e bibliotecas surge como um contraponto necessário, talvez mesmo indispensável, ao ritmo acelerado que marca as nossas vidas nos dias de hoje. De facto, os arquivos e as bibliotecas contribuem para dar corpo e materialidade à nossa memória coletiva, quer de cada país individualmente, quer da nossa comunidade no seu todo. Da mesma forma como os monumentos que compõem o nosso património material e as práticas, rituais e saberes orais que constituem o nosso património imaterial, os arquivos e as bibliotecas reúnem e preservam o nosso património documental e o nosso saber formal. É através destes registros que podemos conhecer e compreender como ocorreu o encontro de culturas que deu origem aos nossos países e à nossa comunidade, ajudam a explicar como se formaram as nossas identidades e o que nos torna singulares. Fornecem-nos informações sobre os contextos formais e institucionais nos quais se delineou a nossa trajetória através do tempo e que nos fez chegar até aqui hoje. Em outras palavras, os arquivos e as bibliotecas são uma ferramenta essencial para que possam ser exercidos os direitos à memória e à identidade, dimensões fundamentais da cidadania no plano individual, da soberania no plano nacional e da solidariedade no plano comunitário. Neste sentido, a valorização e a adequação e adequada preservação dos acervos dos nossos arquivos e bibliotecas nacionais devem ser uma responsabilidade permanente dos nossos respectivos governos. Contudo, só preservar não é suficiente. Acredito que os arquivos e as bibliotecas devem ser instituições vivas e dinâmicas. Para isso, é necessário também que seja garantido o
o acesso aos acervos de modo mais amplo. As novas tecnologias de informação são, neste aspecto, importantes aliados dos arquivos e bibliotecas ao ampliar e agilizar as possibilidades e modalidades de consulta. Desta forma, as novas gerações de pesquisadores, poderão ter acesso aos acervos documentais e lançar sobre eles novos olhares e novas interrogações, contribuindo para o permanente trabalho de enriquecimento da memória e do saber histórico. Em suma, a atualização constante dos acervos das bibliotecas deve acompanhar, testemunhar e tornar acessível a produção de conhecimento e da cultura nos nossos países, num processo de retroalimentação ininterrupto. Excelências, senhoras e senhores, a preservação da memória documental e do acervo bibliotecnômico tem sido objeto da atenção no âmbito da CPLP. Na esfera institucional, a mudança para a sede atual, em finais de 2011, possibilitou a implementação da Biblioteca e Centro de Documentação da CPLP, que vem progressivamente afirmando a sua utilidade através da constituição de um acervo especializado e pela prestação de serviços de informação ao público. Ao mesmo tempo, estamos empenhados em manter os nossos arquivos históricos devidamente estruturados e organizados. O recente enquadramento da Biblioteca e Centro de Documentação e dos Arquivos na estrutura da Direção da Ação Cultural e Língua Portuguesa enquadra-se na perspectiva estratégica da valorização do nosso legado comum. No âmbito da cooperação, destaco com satisfação a realização amanhã, aqui neste auditório, do encontro de arquivos históricos e bibliotecas nacionais da CPLP, com o objetivo de promover maior aproximação entre arquivos e bibliotecas nacionais dos nossos Estados-membros e de identificar possíveis áreas de intervenção conjunta. Estas ações deverão ganhar maior impulso a partir da primeira reunião da Comissão de Património Cultural da CPLP, prevista para os próximos dias 17 e 18 de maio, em Salvador, no Brasil. A criação desta comissão representa um importante passo no sentido do reconhecimento do nosso património comum e do aprofundamento da nossa cooperação no que se refere à sua identificação, preservação e gestão. Trata-se de iniciativas enquadradas no Plano Estratégico de Cooperação Cultural da CPLP, que prevê ações na área de património cultural e memória histórica. Excelências, senhoras e senhores, a sessão solene de hoje marca o início das celebrações do Dia da Língua e da Cultura na CPLP, que terão continuidade amanhã, com o já referido encontro dos arquivos históricos e bibliotecas nacionais e ao longo dos próximos dias com diversas atividades. No dia 7 de maio, a Universidade Aberta promoverá o encontro Educação à Distância na CPLP, com o lançamento da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Na mesma data, a Missão do Brasil, junto à CPLP, promoverá o espetáculo Canção para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, com a artista Isabela Bretz.
No dia 14 de maio, será lançado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas a obra Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a afirmação global das culturas de expressão portuguesa. Será também realizado o ato constitutivo da Federação das Associações de Estudantes dos Países de Língua Portuguesa. Finalmente, em 5 de junho, a Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP organizará o colóquio Estudo e Preservação dos Crioulos do Português. Trata-se de uma programação densa e variada que procura fazer justiça à riqueza do nosso legado histórico e à qual a CPLP se sente honrada de estar associada. A memória e a criação são dimensões complementares da língua e da cultura. Ao celebrarmos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, faço votos que saibamos preservar a nossa memória e valorizar o nosso passado, sem esquecer de deixar as portas abertas para que o novo possa chegar e celebrar conosco o nosso presente e o nosso futuro. Que viva a língua portuguesa, que viva a cultura na CPLP, que viva a CPLP. Muito obrigada. Caros colegas embaixadores, representantes permanentes dos Estados-membros, caros colegas embaixadores, representantes dos Estados associados aqui presentes, senhora diretora-geral da CPLP, senhoras e senhores responsáveis pelas bibliotecas e arquivos dos nossos países que vieram aqui conversar sobre este tema. Senhoras e senhores, antes eu gostaria de me permitir saudar aqui duas presenças que muito me honram, que são a presença de dois embaixadores brasileiros que me antecederam nessa função de representante permanente do Brasil. Eu saúdo a presença do embaixador José Roberto de Almeida Pinto, que me precedeu há pouco tempo nessa função e que nos dá o prazer de estar aqui presente, e saúdo também o embaixador Lauro Moreira, que foi o nosso primeiro representante permanente junto à CPLP e que na cúpula de Brasília foi muito justamente agraciado com o prêmio José Aparecido de Oliveira, que é concedido pela nossa comunidade. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez na sede da CPLP para as festividades relativas ao dia 5 de maio, quando celebramos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP. A senhora secretária executiva, creio que já deu um vasto panorama do que serão essas celebrações ao longo desta semana. Todo ano é escolhido um tema, e a nossa celebração esse ano se dá em torno do tema da preservação do legado histórico e cultural dos Estados-membros. A esse respeito, então, estamos reunidos aqui representantes de diversas instituições dos nossos países, responsáveis por nossos arquivos históricos e bibliotecas, que trocarão ideias, experiências e talvez perplexidades sobre a sua área de atuação e procurarão propor atividades conjuntas que a valorizem. Como eu disse, nós estamos aqui para celebrar. Celebrar é uma antiga e curiosa palavra que nos veio do latim, como nos vieram a grande maioria das nossas palavras ao tempo da primitiva formação da nossa língua comum. E celebrar em latim significava, primordialmente, apenas fazer um grande ajuntamento de pessoas, uma reunião de multidões. É, portanto, acredito, a palavra exata para o que nós vamos fazer aqui. E é exata até mesmo em dois sentidos diversos. Primeiro, porque nós nos reuniremos e se reunirão aqui muitos de nós em torno daquele tema dos arquivos e das bibliotecas. Mas, em segundo lugar, também porque o tema que nos reúne é, de certa maneira, o tema da reunião de multidões. As multidões que nos precederam através dos séculos e que nos deixaram, de uma maneira ou de outra, o seu legado, expresso em nossa língua portuguesa e através dela. O que estaremos fazendo, pois, aqui é celebrar a preservação desses dois legados. O legado da língua, que nos permite reunirmos-nos como que familiarmente, e o legado dos nossos antecessores, que, junto ao nosso próprio legado, pretendemos deixar para os nossos pósteros. O legado da língua se preserva falando a própria língua, conversando,
cantando nessa língua, mas se conserva, sobretudo, pensando nessa língua. Porque, como dizia um certo filósofo, a ideia é a expressão da ideia, ou seja, as ideias existem quando são expressas, e a expressão das ideias é precisamente o que enriquece uma língua. Quanto mais uma língua for capaz de expressar ideias, mais rica e fecunda ela será e mais futuro ela abrirá para ela própria. E quanto maior a variedade de ideias e realidades que uma língua possa expressar, mais importante será essa língua e as realidades que ela expressa. Há línguas que se restringem às expressões de apenas uma ou duas realidades, e há línguas que se abrem à expressão de múltiplas realidades, até mesmo de realidades conflitantes e díspares. Desse último tipo de língua é a nossa língua portuguesa. Sem arvorarmos uma falsa modéstia, podemos dizer que apenas o árabe, o espanhol, o francês e o inglês se igualam ao português em todo o mundo na peculiaridade de serem um instrumento de expressão nacional de mais de 3 países. Essa riqueza, que nos dá ares de universalidade, não se mede pelo número de teses universitárias sustentadas, não se mede pelo número de patentes internacionais requeridas, não se mede pelo número de livros publicados, mas se mede pela variedade dos países e das culturas que a língua é capaz de exprimir originariamente. E se mede também pela dimensão do testemunho humano que essa língua for capaz de legar às gerações que se vão sucedendo. Essa riqueza entre nós, países da CPLP, se mede por tudo que fomos capazes de expressar em nossa língua, por tudo que formos capazes de expressar em nossa língua e tudo que formos capazes de guardar e resguardar em nossa língua. Para desenvolver, consolidar e projetar esta última capacidade, esta capacidade de guardar e resguardar, é que se reúnem aqui, hoje e amanhã, os nossos sábios na matéria, alguns dos responsáveis por nossos arquivos e bibliotecas. E nós devemos ser gratos a eles, assim como sermos gratos também ao secretariado da CPLP, que soube promover esse encontro. Devemos ser gratos, mas também devemos expressar, além da nossa gratidão, nossa confiança na responsabilidade que colocamos sobre os seus ombros, na responsabilidade de dar continuidade a essa troca de conhecimentos e expectativas, de procurar dar início ao estabelecimento de uma efetiva rede de arquivos e bibliotecas que amplifiquem nosso conhecimento de uma herança comum, para que esse patrimônio seja efetivamente partilhado e assim nos fecunde a todos. 2 ou 3 irmãos não têm necessariamente as mesmas memórias, nem mesmo daquelas experiências que tenham vivido juntos. Mas quando compartilham as diversas memórias que têm, enriquecem-se mutuamente na construção de uma memória comum. Nossa tarefa, talvez, seja a da preservação e construção dessa nossa memória comum, para podermos buscar preservar um futuro também comum. Eu sempre tive certo incômodo com as pessoas que escrevem memórias, mas o fato é que, se não for assim, outros escreverão sobre nós em suas próprias línguas, e no futuro só seremos conhecidos pelo que os outros pensarem de nós, nunca pelo que nós pensarmos de nós mesmos. E isso vale também para a preservação de arquivos e bibliotecas. Preservá-los é escrever nossa memória. Acho que já falei demais, não vieram aqui para me escutar, mas para ouvir o que tem a dizer esses que vão escrever as nossas memórias. Obrigado mais uma vez aos que puderam vir aqui participar ativamente desse encontro. Obrigado ao público que participa prestigiando esse momento de construção e obrigado, sobretudo, ao secretariado por promover essa nossa conversa.